Boa noite, eu sou Flávia Suassuna e eu sou uma das participantes do canal Arte Agora. A minha parte se chama Linhas e Entrelinhas e eu comento livros. Tenho um projeto nessas linhas e entrelinhas chamado Na Linha do Livro, né? Porque eu acredito piamente que quando corre livro, quando correm palavras, não corre violência, não corre sangue. E eu vou ter aqui também a logo do meu canal no YouTube, que eu participo muito pouco dele, né? Mas, de qualquer maneira, ele está aí, ele está aberto e, quem sabe, um dia eu não começo a trabalhar nele de novo, né? Então, basicamente, eu comento livros, né? Então, observe, né? Vamos observar aqui, certo? Então, nós vamos conversar hoje sobre um livro formidável da nossa literatura. Nós já conversamos sobre um livro desse autor, que é Lima Barreto, e nós conversamos sobre um livro dele muito interessante, chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha. É um livro também muito formidável, né? Basta dizer que, na época, ele não foi publicado aqui no Brasil, ele foi publicado em Portugal. Aqui no Brasil, ele não teve chance disso, né? E nós estamos comentando sobre esse autor maravilhoso que se chama Lima Barreto, né? Eu tenho uma ligação com Lima Barreto maravilhosa, né? Que ligação é essa? Eu fui apresentada a Lima Barreto por meu tio Ariano Suassuna. E, e aí eu tenho essa ligação transitiva indireta muito afetiva com ele por conta disso. Então, hoje nós vamos conversar sobre O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro maravilhoso, tá certo? Para poder a gente entender onde é que a gente está dentro da literatura. Então, lá vamos. Nós conversamos, não foi, sobre livros da Idade Antiga, nós conversamos sobre o Édipo Rei de Sófocles, depois conversamos sobre um livro da Idade Média, depois conversamos sobre livros da Idade Moderna e estamos há muito tempo, desde 1789, conversando sobre livros da Idade Contemporânea, não é? Então, nós estamos aqui no Brasil no começo do século XX. Por quê? Porque o pré-modernismo da gente, que é esse período no qual a gente está agora, começou em 1902, com a publicação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. E acaba em 1922, com a Semana de Arte Moderna, quando começa realmente o nosso modernismo. Tá certo? Então, estamos na Idade Contemporânea. Olha aqui, o nosso Lima Barreto, não é? A gente já conversou sobre uma obra desse autor maravilhoso, não é? Que é exatamente uma pessoa que tentou entrar 3 vezes para a Academia Brasileira de Letras, mas a academia não o aceitou, não é? Então, ele como Machado de Assis, ele é carioca, como Machado de Assis ele tem uma origem muito pobre, como Machado de Assis ele é pardo, não é? Mas ele tinha um dado a mais, que era exatamente a sua homossexualidade. E ele bebia muito, não é? Porque ele não conseguiu ao longo da sua vida fazer o que Machado fez, que foi a construção da sua inserção na sociedade brasileira, não é? Então, ele foi uma pessoa que. E aí, como ele bebia, na época, as bebidas levavam as pessoas a serem internadas em hospícios, não é? E ele tem muitos depoimentos sobre a vida dos hospícios. Ele foi uma pessoa muito sofrida e ao mesmo tempo, ele transformou tudo isso numa obra muito interessante, tá certo? Bom, então lá vamos. Nós estamos conversando sobre os primeiros passos da, ah, da denúncia da existência de excluídos no Brasil, não é? Então, nós conversamos sobre a obra de Euclides da Cunha, não é? Euclides da Cunha trabalhou com a gente
o excluído no sertão da Bahia, né? É, no caso, no caso ele foi para o interior da Bahia, para o sertão da Bahia, e testemunhou os últimos dias da Guerra de Canudos. E ele escreveu Os Sertões em cima disso. Aí a gente já conversou sobre os sertões. E agora a gente vai ver o excluído, porque ao longo do século XX, o que foi que a gente fez? A gente fez um enorme êxodo rural aqui no Brasil, e a pessoa que era excluída no interior veio ser excluída na cidade. Né? Então, é uma coisa muito dolorosa para mim falar isso. Não, eu não sei nem direito o que é que eu poderia fazer para não ter que falar sobre isso o tempo todo, né? Porque a única coisa que eu posso fazer é denunciar a existência desses livros que falam dessa população, não é? Então, Lima Barreto já flagra a população do interior, que foi excluída do interior por falta de reforma agrária, vindo morar nas periferias das grandes cidades brasileiras, tá certo? Então, a gente já conversou sobre um livro de Lima Barreto, que se chama Recordações do Escrivão Isaías Caminha, e hoje nós vamos conversar sobre outro livro dele, que não tem especificamente, junto com, junto com Recordações do Escrivão Isaías Caminha, e junto com Clara dos Anjos, esse livro não tem essa denúncia da vida nas favelas brasileiras, não é? Bom, são outros temas, tá certo? Mas que são temas também muito pertinentes. E então, olha aí, o que é que acontece no pré-modernismo? Né? No pré-modernismo, o Brasil volta a ser o tema central da literatura brasileira. Agora, vamos prestar atenção. Alguém pode dizer assim, mas Flávia, não é? No romantismo, o Brasil era o tema central, não é verdade? Eu sei que era, eu sei. Mas veja, no realismo, na obra de Machado de Assis, da gente, o tema é o ser humano, não é o Brasil. No naturalismo, o tema é o determinismo. No parnasianismo, o tema é a estética, é a beleza. No simbolismo, o tema é o espírito. Então, veja, desde o romantismo, na primeira metade do século XIX, que o Brasil não é o tema central da literatura brasileira. Tá certo? Agora, o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer que a perspectiva de avaliação está mudando. Então, veja, no romantismo, a gente tem a descrição de um país ideal, né? Quer dizer, é um país mais lindo do mundo, porque tem palmeira, porque tem sabiá, porque tem arara, porque tem jandaia, porque tem índio, o índio é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Por quê? Naquele contexto, nós precisávamos criar o orgulho da nacionalidade, não é? Que foi logo depois, o romantismo apareceu logo depois da nossa independência. Então, é muito importante que acontecesse isso, né? Mas agora a gente está trazendo a denúncia do Brasil real. Então, veja, o que é que há de novo no pré-modernismo? O Brasil volta a ser o tema central da literatura brasileira. Mas ele está sendo avaliado de um jeito novo. Quer dizer, há um passo adiante que a gente dá em relação ao romantismo. E a outra coisa que a gente tem que entender, na hora que uma pessoa critica, não significa que ela não ama, não é? Ela está fazendo a crítica porque ela gostaria que aquela coisa se resolvesse. Está entendendo? Então, é só um jeito diferente de amar, um jeito menos idealizado, não é? E nós, brasileiros, nós não tínhamos no romantismo a maturidade, não é? Quer dizer, a nossa inteligência estava na infância. E agora a gente tem o quê? A gente tem, na verdade, já certa maturidade para poder a gente ver que o Brasil tem defeito, não é? E falar dos defeitos para que eles se resolvam, tá certo? Outra coisa, olha aí, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, um livro maravilhoso.
Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá certo? Esse é um romance picaresco, né? Nós já conversamos sobre um romance picaresco, que é Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, mas esse é diferente, não é? Vamos recordar o que a gente conversou. Existem basicamente três tipos de personagens, tá certo? Um personagem que a gente chama plano ou linear é quando o herói só tem qualidade e o vilão só tem defeito, tá certo? E isso, o que é que a gente vê? A gente vê isso no romantismo, quando a gente ainda está na infância, não é? Das análises psicológicas. Assim foi, o romantismo surgiu, não é? Aí não é? A gente tem um público um pouco amadurecido, lá no final do século XVIII, começo do século XIX. Então, o autor era, a análise era um pouco amadurecido, o autor não era amadurecido, não é? Quer dizer, o gênero era recém-nascido, o romance, né? Então, tinha isso aqui, que o vilão só tinha defeito e o herói só tinha qualidade, tá certo? Quando a gente amadurece para o realismo, surge um personagem que a gente chama de problemático esférico. Quem é esse? Né? É Ana Karenina, de Tolstói, é o Madame Bovary, de Flaubert. São personagens que são as heroínas do livro, mas elas fazem uma coisa errada, que tem a ver com as qualidades do vilão. Né? Quer dizer, então a gente começa a ver pessoas que têm ao mesmo tempo qualidades e defeitos. E o outro personagem, ele se chama Pícara, tá certo? E ele também tem qualidades e defeitos. Aí alguém pode me fazer a seguinte pergunta: mas qual a diferença entre o problemático e o pícaro? Ora, o problemático é no drama e o pícaro é na comédia. Tá certo? Então, o que é que o cara da comédia faz? Ele faz uma crítica pelo riso. Aí a gente vai para outra característica do pícaro, tá certo? Veja, quando a gente conversou sobre Memórias de um Sargento de Milícias, eu conversei com vocês sobre o personagem pícaro, mas ele era um personagem que a gente chama de burlesco. Um exemplo que todo mundo conhece, João Grilo de Ariano Suassuna, não é? Veja, ele burla, ele mente, ele enrola, tá certo? Por quê? Porque ela é pobre, e se ele não fizer isso, ele não sobrevive, tá entendendo? Então ele faz pequenas coisas, por exemplo, ele pega um gato, enfia um bocado de moeda dentro do furico do gato e vende o gato dizendo que ele descomia dinheiro, né? Veja, a gente sabe que isso está errado, mas a gente perdoa. Então, esse personagem burlesco, ele não acontece na Inglaterra, ele não acontece nos Estados Unidos, ele acontece nos países latinos, na França, na Espanha, não é? Em Portugal, aqui no Brasil. Percebe por quê? Porque existe não é? Essa população mais pobre, que a gente meio que perdoa quando ela faz uma falcatrua, tá certo? Então, a gente chama esse personagem de pícaro burlesco. E existe outro tipo de personagem pícaro, que é o personagem quixotesco, tá certo? Que é exatamente o Dom que vem do nome do Dom Quixote, não é? Veja, ele não faz nada errado, não. Ele é tudo certinho. Mas ele tem um problema muito básico de, de incapacidade de ver a realidade como ele é. Ele é tão sonhador que ele não consegue enxergar a realidade como ela é. Então, é muito famosa uma cena do Dom Quixote, em que Dom Quixote acha que está brigando com dois personagens, com dois dragões, e, na verdade, ele está lutando com dois moinhos de vento. Né? Essa cena é muito famosa e dá, digamos assim, a caracterização desse personagem que a gente chama de quixotesco. Tá certo?
Geralmente ele tem um ajudante, né? Que aí era Dom Quixote e Sancho Panza, né? Ele tem um ajudante. E a gente fica sem saber qual é o mais doidinho, sabe? Porque uma coisa é você ser doidinho, e a outra coisa é você seguir o doidinho, né? Então, talvez o Sancho Panza também não bata muito bem, né? Então, é essa coisa engraçada, não é, que tem aí, mas veja, não é só engraçado, às vezes é muito triste também, tá entendendo? É mais ou menos aí que o Triste Fim de Policarpo Quaresma acontece, e que o Dom Quixote acontece. Então, quem é Policarpo Quaresma? É o nosso Dom Quixote. Entenderam? Então, há toda uma questão que é colocada. Veja que eu estou botando tudo de amarelo e verde, porque o grande tema desse livro é o nacionalismo e a dificuldade de constituição do nacionalismo, não é? Até porque Policarpo Quaresma não conseguia entender que há nesta palavra certos elementos negativos, né? Tem um pensador americano que eu amo que diz assim: os, o último esconderijo dos canalhas é o nacionalismo. Eu amo essa frase, não é? Mas nosso querido Dom Quixote, né? Nosso querido Policarpo Quaresma, como eles são muito sonhadores, eles não conseguem ver o outro lado da palavra, não é? Porque, veja, o outro lado da palavra amor é uma coisa muito difícil, não é? Nosso querido, nosso querido Drummond diz: todo amor traz uma gota de ácido, não é? Então, a palavra tolerância, a- essas palavras, elas têm também um lado. É claro que a gente vai sempre tentar trabalhar essas palavras de um modo positivo, não é? Mas elas carregam a nossa mão, a mão do ser humano. E o ser humano é alguém é alguém que não é perfeito, é alguém que tem sombras, é alguém que tem um lado negativo. Nós não somos só bons, não é? Nós também, não é, temos intenções, nós erramos, nós não sabemos às vezes por onde ir. Então, é, é claro que hoje em dia essa discussão está realmente muito confusa, né? Porque a polarização na qual a gente está vivendo tem uma tendência de estabelecer anjos e, e demônios como se fossem separados, e não como se fossem vivendo dentro da gente os dois, né? Eu gosto muito eu sempre, quando vou conversar sobre isso com meus alunos, eu digo assim: olha, era uma vez um índiozinho lá nos Estados Unidos que perguntou ao seu avô: vovô, como é um ser humano? Como é uma pessoa? E o avô perguntou: uma pessoa tem dois lobos dentro de si, o lobo do bem e o lobo do mal. Aí o menino perguntou assim: e qual é o mais forte? Aí o avô respondeu: o que você alimentar melhor. Né? Então, é claro que a gente faz um esforço para alimentar o nosso lobo bom, não é verdade? E tem gente que não acerta fazer isso. E isso faz parte do nosso, de ser humano. É de você compreender. Veja, eu não estou dizendo para você perdoar, não. Eu estou dizendo para você compreender. Não é? Ter até uma certa pena, não é? De alguém que não consegue dar o alimento para o lobo certo. Isso é uma coisa que me aperta muito o coração dizer. Mas uma das coisas que a literatura ajuda a gente a fazer é a lidar com essa coisa paradoxal que é o ser humano, não é? Então, é muito importante que a gente compreenda isso, não é? O que é a vida? A vida é um labirinto. E o que é um escritor?
Um escritor é alguém que, dentro do labirinto, fica falando sobre o labirinto. Isso ajuda a gente a se mover, percebe? Então, quanto mais escritores você conhece, não é? Mas quanto mais pensadores, quanto mais filósofos, você, você vai tendo ideia para ficar se movendo dentro daquele labirinto, né? Da forma mais confortável. É claro que você não vai sair disso. A saída é a morte, não é? Mas, nesse sentido, aí a gente se diverte, porque às vezes alguns escritores são engraçados, outros são outros são amargos, outros são otimistas, né? Outros são pornográficos, outros são eróticos. Então, sabe, a gente se distrai, mas ao mesmo tempo a gente vai aprendendo a estar ali dentro daquele labirinto, não é? Então, é nesse sentido, não é, que nosso Policarpo Quaresma, o personagem, ele não tinha a sagacidade, não é, de perceber o que há de negativo na palavra nacionalismo. Então, ele amava o Brasil. Então, por isso, ele não tinha se casado, porque ele casou-se com o Brasil. Agora, ele tinha uma sobrinha que ele amava, sabe? E que ele movimentava muito afeto na direção dela. Ele era funcionário público. Na casa dele não se cozinhava ervilha, se cozinhava guandu. Ele tinha uma roupa azul de algodão fabricado no Brasil. E na biblioteca dele havia todos os livros do nosso romantismo, toda a obra de Gonçalves Dias, toda a obra de José de Alencar. Então, você vê na hora da descrição da biblioteca que ele foi uma pessoa que foi, digamos assim, estruturado mentalmente, lendo os livros do romantismo. E o romantismo trabalha com o nacionalismo idealizado. Não é? Então, todo dia ele chegava na repartição pública onde ele trabalhava e dizia assim: sabe qual é o maior rio, o rio com maior volume d'água do mundo? Aí o povo dizia: não. Ele dizia: é o Amazonas, porque ele queria que o Brasil fosse o maior de tudo, o rio melhor. Agora, é engraçado, né? Nessa época, ninguém sabia que o maior rio era o Amazonas. E ele seria capaz de roubar alguns quilômetros do Nilo para que o Amazonas fosse o rio maior do mundo, porque ele queria que fosse, tá entendendo? Então, ele sofria muito com o tamanho do Nilo. E quando eu descobri que o maior rio do mundo é realmente o Amazonas, eu só me lembrava de Policarpo Quaresma. Eu digo: meu Deus do céu, porque descobriram que a nascente dele é mais para dentro, lá da Amazônia, e ele realmente é maior. Eu só me lembrava de Policarpo Quaresma. Eu digo: meu Deus, Policarpo Quaresma morreu sem compreender isso, que daria tanta felicidade a ele, né? Então, ele era o povo da repartição dele não aguentava ele, porque ele tinha essa mania de que o Brasil era a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então, o que foi que aconteceu, né? A narração é na terceira pessoa, lembram que a narração de Recordações do Escrivão Isaías Cami era a primeira, né? Porque o que foi que ele fez nesse livro, Lima Barreto? Ele se projetou no personagem. Aqui não. Aqui ele saiu do personagem e ele fala dele, né? A gente tem um passo a mais aqui na questão realmente literária, tá certo? Então, a narração é na terceira pessoa, a história conta as três tentativas do personagem de tornar o Brasil um grande país. Qual é a primeira tentativa? É uma tentativa linguística. Ele sabia falar perfeitamente Tupi-Guarani, tá entendendo? Então, ele foi no Congresso, na época o Congresso era no Rio de Janeiro, ele morava no Rio de Janeiro, o personagem. Então, ele foi no Congresso e ele fez uma proposta de fazer o seguinte, de trocar o português pelo Tupi-Guarani, porque ele achava que a gente não tinha uma grande obra
porque a gente tinha sido feito por Deus para falar tupi-guarani, para evoluir falando tupi-guarani. Aí vieram os portugueses, implantaram o português aqui, e aí o que, é que tinha acontecido? Tinha acontecido uma desgraça, que era o seguinte, a gente não conseguia escrever bem numa língua, digamos assim, importada. Então, era preciso que a gente trocasse o português pelo tupi-guarani. Ele acabou de apresentar a ideia dele, o Congresso teve um ataque de riso. E no dia seguinte, todos os jornais apareceram com charges sobre ele e sobre a sua ideia ridícula. Tá entendendo? Então, quando chegou na repartição, todo mundo morrendo de rir, e ele ficou assim meio aperreado. Nisso, ele tinha que fazer um parecer, e ele fez o parecer em Tupi-Guarani sem querer. Aí o chefe dele mandou chamar a irmã dele, que morava com ele, né? Ele tinha feito na semana anterior uma cena doida, que foi o seguinte: na hora que a sobrinha dele chegou da casa dele, ele fez um negócio lá e a sobrinha dele disse assim: "Tipo, o que é isso?" Ele disse: "É assim que os índios brasileiros falam com seus mais diletos amigos." E ela tinha achado, ela e o pai dela tinham achado isso muito estranho, né? Aí juntou a estranheza com o resultado. Nosso querido Policarpo Quaresma foi para o hospício. Aí o que é que acontece, né? Há toda uma descrição do hospício que Lima Barreto faz nesse momento, exatamente porque ele tinha experimentado um hospício, porque ele tinha sido internado já, né? Por conta do seu vício, né? Bom, aí ele sai do hospício. Quando ele sai do hospício, aí ele diz: "Não, eu estava doido. Não tem nada a ver com a linguística. Tem a ver com um planejamento agrícola. O Brasil vai se tornar um grande país agrícola, porque aqui no Brasil, em se plantando, tudo dá." Aí ele vendeu a casa dele, comprou um sítio, foi morar no sítio com a irmã e começou a plantar, feriu a mão plantando. Aí ele conseguiu plantar tudo. Resultado, na hora que ele plantou tudo, aí foi passear por ali, aí tinha um sujeito assim na porta da casa, na casa dele, disse assim: "Meu senhor, o senhor planta essa terra?" Aí o homem disse assim: "Essa terra é minha, senhor." Aí ele disse: "Veja, não tem nada a ver com a qualidade da terra, tem a ver com a posse da terra." Aí ele começou a desconfiar. Nisso deu uma formiga, acabou com tudo. E o que não acabou, ele tentou levar para o Rio de Janeiro, mas não tinha como levar o que ele plantou. Aí ele escreveu um memorial sobre a salvação nacional, assim, que era um memorial em que a agricultura iria salvar o Brasil, tá entendendo? E foi entregar a Floriano Peixoto, né? A Floriano Peixoto participa como personagem do livro. Aí, como é, na hora que ele chega lá no palácio, a revolta da Armada tinha acontecido. E Floriano Peixoto estava arretado. Aí foi que ele entregou o memorial, mas deu um dinheiro a Floriano Peixoto, e Floriano Peixoto nomeou ele major, né? Então, todo mundo tinha chamado ele de major a vida inteira, não é? O Major Quaresma, e aí né? E aí ele foi para a guerra, né? Que é exatamente a ideia de que a república precisa ser defendida, né? Porque ele achava que a república ia salvar tudo, né? Aí, antes de morrer, Euclides da Cunha chegou a dizer, né, que não era bem essa a república que ele tinha sonhado. Aí Floriano Peixoto, aí Policarpo Quaresma
foi para a guerra, entendeu? Foi para a guerra e começou a matar rapazes de 18 anos, né? E aí ele foi ferido e foi para o hospital. Quando ele chegou lá no hospital, ele não viu como Floriano Peixoto foi duro com o pessoal da Revolta da Armada, né? Aí, quando ele começou a entender, né, ele escreveu uma carta para Floriano Peixoto, porque o cara que tomava conta da prisão, uma vez pegou alguns prisioneiros e matou sem julgamento. Aí ele escreveu uma carta para Floriano Peixoto, dizendo que, que, que as pessoas tinham sido assassinadas no lugar onde ele estava. Aí ele foi preso e foi acusado de traidor da pátria. O penúltimo capítulo do Triste Fim de Policarpo Quaresma é a coisa mais linda do mundo, porque ele foi condenado a ser num pelotão de fuzilamento, né? E ele passa a noite pensando, amadurecendo o seu nacionalismo para o nacionalismo romântico, passando para o realista. É a coisa mais linda, né? Ele disse assim: será que lá no Uruguai a alma dos nossos avós sobrevoou o Uruguai? Ele já foi nosso. Aí ele começa a questionar a noção de nacionalismo, né? É lindo. A sua sobrinha vai visitá-lo na prisão, né? Ele disse: vai embora, senão você também vai ser morta, saia daqui. Ela, tio, eu vou falar com o Floriano Peixoto. Ele disse: eu não quero, saia. E quando ela sai da prisão, ela vê assim as pessoas na rua e ela tem uma noção, né? Ela tem um insight assim de que não é uma pessoa que vai fazer do Brasil um grande país. São as pessoas das suas vidas, vivendo suas vidas, trabalhando nos seus trabalhos, né? É muito lindo o final. É muito lindo, né? Eu escrevi um texto rápido que a gente vai ler agora, tá certo? Juntos. Olha aí, identidade e nacionalismo. 10, construção. Veja, eu separei a palavra para poder chamar a atenção que está se desconstruindo um tipo de nacionalismo e se está construindo outro. Entendeu? Então, olha aí. A questão da identidade nacional brasileira é difícil. Se na Europa esse tema se construiu sobre tradições populares, ancestrais, no Brasil, por falta delas, ele foi inicialmente lapidado em cima de um passado inventado pelos escritores do romantismo de modo idealizado. A conjunção harmoniosa de índios, negros e europeus, a sobreposição de valores, a construção do herói modelar, o triunfo do bem, são, na realidade, a repetição ingênua dessa identidade forjada e, portanto, falhada. É nesse ponto que começa o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, um livro que revela não só o engodo do projeto criado pelos escritores românticos, mas também a dificuldade de articulação de um conceito de identidade nacional no país. Policarpo Quaresma é, antes de tudo, nacionalista. Ama o Brasil acima de si próprio e de si próprio abriu mão para viver em prol do engrandecimento da pátria. Estudou com afinco o país, acreditando piamente nos livros de sua biblioteca que o narrador refere como romântica. E cotidianamente chega à repartição pública onde trabalha, com uma excelência da geografia brasileira, comportamento ironizado pelos companheiros de trabalho. Longe da realidade, começa a construir projetos de brasilidade. O primeiro, baseado em suas leituras, é montado sobre a cultura do índio, elemento usado no romantismo como símbolo de identidade nacional, já que aqui estava ainda antes de o português chegar. Foi seu primeiro erro. Nem seus amigos compreenderam sua tentativa. Lima Barreto marca o estranhamento da conjunção cultural e étnica proposta pelos escritores românticos quando confrontada com a realidade.
O hospício é a natural consequência. Então, Lima Barreto começa a aproximar a identidade nacional de identidade cultural e étnica, partindo para o engrandecimento da pátria por meio de um projeto agrícola, científico esfacelado pela realidade. Saúvas, tiriricas, pragas, dificuldade de comercialização, oportunismo político, questões fundiárias. O segundo projeto queda frustrado também. Policarpo não desiste. Seu terceiro plano é a esfera política, o centro das decisões. Resolve, além de entregar a Floriano Peixoto um memorial cujo tema é a salvação nacional, engajar-se ao lado da ordem republicana contra a revolta da Armada, que a ameaçava. Não via ele que a República amordaçava o povo com a morte quando este se rebelava contra a marginalização de que era vítima. No entanto, essa realidade era tão forte que, por maior que fosse o sonho de Policarpo, ela terminou por vir à tona. A ordem republicana vitoriosa indiscriminadamente pune a todos que ousam discordar dela, e de tão arbitrária alcançou Policarpo que a defendia. Seu terceiro projeto foi atropelado pela realidade. Pobre Policarpo Quixote de Quaresma. Na sua trajetória, foi obrigada a ver as feridas e as mazelas brasileiras. Seu conceito idealizado de pátria morreu com ele. E agora, o que é nacionalismo? Lima Barreto simbolicamente aponta as engrenagens da história. Pátria, ao fim e ao cabo, é uma construção, não um sonho. É um processo de enfrentamento da realidade, não de idealismo. Amar a pátria significa participar da criação de todos para todos. Policarpo Quaresma está vivo dentro dos que querem um país que abrigue todos os brasileiros. Portanto, eu me identifico muito com Policarpo Quaresma, porque eu gostaria muito que fosse possível a construção de um país para todos os brasileiros. Eu sei que isso é um sonho, mas o sonho às vezes se esquece que é sonho e vira realidade. É uma das coisas pelas quais eu vivo, é para melhorar o nosso país. Acabamos de ver o maravilhoso livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, o nosso Dom Quixote. É um Quixote muito nacionalista, é um Quixote maravilhoso, é um Quixote falhado, como nós somos um país falhado, não é? Mas isso não significa que a gente desista. Isso significa que a gente precisa se alimentar dessas ideias, se alimentar dessas leituras, para continuar seguindo em frente, pois, como o próprio Lima Barreto disse, o nacionalismo não é um sonho, o nacionalismo é uma construção. E eu espero que a gente consiga, de alguma maneira, com a nossa história, com a nossa sociologia, com a nossa psicologia, não é? Com todas essas, com a literatura também, não é? A gente consiga criar uma inteligência brasileira, não é? Porque, como diz Nelson Rodrigues, é como se a gente tem uma espécie de complexo de vira-lata. E é exatamente a construção de um país melhor que iria melhor para todos, que iria, na verdade, né, construir um país melhor para todos e que iria nos resgatar desse complexo, iria curar esse complexo de vira-lata que nós temos, né? Então, nós precisamos ter uma universidade própria, nós precisamos ter uma independência mental, né? E como as pessoas estão falando aí, a gente poderia fazer uma inteligência não colonial, não é? Porque a gente poderia seguir na construção de uma ciência própria brasileira. É por isso que eu me identifico tanto com o Policarpo Quaresma, porque eu sou uma sonhadora, mas o que eu gostaria de dizer a todos é que, às vezes, o sonho se esquece que é sonho e vira uma realidade.
Eu já vi várias vezes acontecer isso, né? Ou a gente conseguir construir. Para isso, a gente precisava de autonomia mental, de autonomia intelectual, não é? E a gente não faz isso sem estudar, sem ler, sem aprofundar, sem sentir cada um desses escritores de forma íntima, né? Se orgulhar da existência deles e da resistência que eles significam. Então, no próximo mês, nós iremos conversar sobre outro escritor muito polêmico chamado Monteiro Lobato, e nós iremos. É um escritor difícil esse, né? Até porque hoje em dia ele está sendo acusado de ser racista. E a gente precisa avaliar a importância dele no contexto em que ele escreveu a sua obra, tá certo? Então, até lá, boa noite a todos, e eu espero que vocês não se esqueçam de acessar o canal no próximo mês, tá certo? Abraço.